E aí pessoal, beleza? Contos do Abismo aqui e vamos lá pro nosso último episódio. Seguinte galera, o final que a gente vai fazer nesse episódio vai ser o final A, certo? E não vai dar pra fazer o final C. Ué? Bom dia, vamos levantar da cama. Por que não vai dar pra fazer o final C? Deixa eu só matar esse maluco aqui antes. Beba álcool. Porque o final C, ele exige que você mate os participantes todos até, no máximo, o terceiro dia. No modo masoquista, você já começa no terceiro dia à noite, então você já tá atrasado. Ou seja, não dá pra fazer o final C nesse modo. Mas, eu ainda assim vou mostrar na tela. E vocês vão entender que, tipo, não tem nada demais. Ele é uma ceninha muito rápida. E... cara, eu tô com sorte, hein? Porra. O cara tá cego e tá me acertando 2 hits por turno. E basicamente vocês vão ver que é só uma ceninha rápida e não é nada demais, pra ser sincero. Ela é mais um complemento e um pretexto pra adicionar um final novo depois. Vamos falar dos finais agora, certo? Vamos lá, com calma. Senta que lá vem a história. Primeiramente, vamos falar do final B do episódio passado. Vamos explicar o que aconteceu. O Her é o deus da lua, certo? E a missão dele é impedir que os humanos ascendam. Ou pelo menos era o que a gente achava. O Her não está nesse mundo. Pelo menos não uma forma consciente dele. Como assim? Ele ainda existe no mundo, como a gente viu. Mas aquilo ali é só uma materialização do corpo dele, da existência dele. O Her de verdade, assim como os outros deuses, não foi visto. A gente só vê uma forma física dele. E aquilo ali não tem consciência. Ele faz as coisas no automático, como se fosse uma força da natureza mesmo. Então o festival termina, é uma força da natureza, é algo que acontece com um certo motivo, mas não com consciência. Ele não tem noção do que ele está fazendo, certo? Então, o festival, o objetivo dele é impedir que essas crianças sagradas ascendam e se tornem novos deuses. Novos deuses não, deuses ascendidos, que nem o Almer e a garota. No primeiro jogo ele tentou fazer isso, mas falhou. E no segundo jogo ele está tentando fazer a mesma coisa, impedir que a garota da vez se torne uma deusa ascendida, como Almer e tudo mais. Ok? E o objetivo dele é fazer isso porque ele não quer que os humanos roubem o poder dos deuses. Ok? Ok. Agora, segundo ponto. O Perkel é o líder de um culto chamado Culto de Sulfo. Ele segue um deus, que é como se fosse o diabo, que vive no inferno. E esse culto dele basicamente tem o objetivo de mandar sacrifícios para ele, para fortalecer esse deus e no futuro ele se tornar tão forte quanto os outros deuses, ok? Além disso, ele também tem o objetivo de premiar, digamos assim, as pessoas que ganhassem os festivais do Her. Pois seriam membros ótimos pro culto. Afinal, imagina a Olivia, com o poder que ela tem, depois de matar tudo isso, se juntando a tipo um grupo. Eu tenho um exército. Nós temos o Olivia. Imagina o poder que eles teriam, entende? Então essa é meio que a lógica dele. O Perkel não serve ao Her. Ele literalmente está se aproveitando da lua flutuante para poder... E eu fiz besteira. Eu tava com fome e entrei em combate. Mas é isso. Pois é, e o Her tá literalmente se aproveitando de... o Perkel tá literalmente se aproveitando do Her para poder roubar a colheita do festival. Então o festival tá acontecendo, e se o festival tá acontecendo, tem muita gente pra matar e muitos sacrifícios pra enviar. Esse é o objetivo do Perkel. Ponto. Certo?
Então ele não serve realmente o deus da lua, ele tá só ali de moios. O culto de Sulfo, a gente vai falar mais sobre eles no final C. Mas eles são basicamente demônios. Como assim? Os humanos, eles se transformam em aquelas criaturas, assim como já vimos muitas vezes acontecendo nessa série. Mas basicamente eles deixam de lado a forma humana para ascender em outras coisas. No caso do Perkel, ele não é um novo deus, nem perto disso. Ele é uma outra coisa. Eu vou chamar de demônio, mas você pode chamar do que você quiser. E eu tenho que tirar o First Black Smoke. Porque eu tô ficando doido aqui só por isso. Aumentar a defesa, mas... né. Errou. Então eles são demônios, basicamente. Não tem outra palavra pra dizer. Eles têm poderes acima dos humanos. E a forma deles também é acima dos humanos. Vocês podem ter notado. Mas fora isso, não tem muita coisa. Toma. Ok. No geral, não tem muito o que dizer sobre o culto de Sulfo, porque ele ainda não foi muito explorado nesse jogo, certo? Mas nós logo vamos entender melhor. Quanto a Olivia, depois do Perkel morrer, o festival não tinha mais muito propósito. Não tinha quem conduzisse o festival e tipo controlasse o ré. Então o ré foi investigar pessoalmente o que aconteceu, tomou um pau da Olivia e foi embora porque não queria morrer, né? Tomou um pau e fugiu com o rabinho entre as pernas. E a Olivia conseguiu, mesmo ganhando dele, uma espécie de bênção. Né? Imagina se você lutasse contra um deus antigo. Uma criatura que representasse conceitos humanos e coisas além da compreensão. E você vencesse. Você nunca mais ia ser a mesma pessoa, e foi isso que aconteceu com ela. Ela começou a enxergar o mundo de forma diferente. E isso tudo transformou ela em outra coisa. É similar ao que aconteceu com o Enki. O Enki não se tornou um novo deus, mas ele ascendeu. A Olivia não ascendeu, mas ela conseguiu a iluminação da mesma forma. Então... é isto. E aí no final dela a gente consegue ver que ela meio que tá sendo cuidada pela natureza. E que ela não precisa mais da cadeira de rodas. Ou pelo menos foi isso que eu entendi. Mas se você olhar direito, parece que ela tá andando normal e que ela não precisa mais usar a cadeira de rodas. E o jogo mesmo fala que ela se libertou das dependências físicas e mentais dela. Ela não estava presa mais. E eu interpreto isso como uma forma de ascensão. Ela conseguiu meio que não se curar, mas algo parecido. E eu tô procurando o negócio no canto errado. Tá até distraído. É aqui. Graças. Esse menu me buga sempre. Vou tirar o First Black Smog porque tá me lascando. Ok. Outro desses. Ai, que saco. E é isso. No geral, eu gostei do final da Olivia. E quanto à irmã dela, a irmã dela conseguiu ascender independente dela. Então, não mudou muita coisa. Esse final pro outro. Vou ter que dar guarda aqui. Ai. Bloqueei. Turno extra, eu vou usar o Black Smog de qualquer forma. É muito chato lutar contra esse bicho sem o Black Smog. Dá muito dano. A Heyla, que é a irmã da Olivia, acendeu de qualquer forma. Mas ela ainda assim se importa com ela. E essa é uma das diferenças que a gente vai falar quando a gente pegar o final A.
E aqui o bunker é onde estão acontecendo os experimentos, tá? O Platon provavelmente é um experimento. E aqui onde tentaram criar uma deusa nova. Uma deusa ascendida nova. Que seria a Rayla. Outra coisa interessante é que eu tenho uma teoria, tá? Não sei nem se fui eu que pensei, se foi alguma pessoa que já ligou esses pontos antes de mim, mas eu acredito que o Needles é o sogro do Dan. O quê? Que? É muito nada a ver, parece aquelas teorias bizarras, mas faz sentido, se liga. O Dan, ele tinha um sogro que era fascinado por esses deuses e conhecimentos ocultos e perdidos. Ele era um médico e ele ensinou ao Dan tudo que ele sabe, tá? Quando o Dan voltou da guerra, ele descobriu que a família dele, o sogro e a noiva dele, tinham morrido. Ele encontrou eles no porão, com um monte de círculo ritualístico, umas coisas bizarras, de um deus que ele nunca tinha ouvido falar antes. Ok. O Dan sacrificou o próprio olho para tentar trazer a mulher dele de volta, certo? Essa skill que ele usa, ele realmente tem essa habilidade no jogo, que é o Magna Magical. Mas ela funciona somente no combate. Então se você morreu e saiu do combate, não tem mais como reviver. Mas e se na verdade eles não pudessem porque eles foram acolhidos pelo culto de Sulfo? Minha teoria é que esses conhecimentos, esses rituais que o sogro do Dan fez foram para tentar conseguir favores dos deuses antigos. E eles conseguiram alcançar um deus oculto, o deus Sulfo. Com isso, eles poderiam ascender, mas não do jeito que eles pensavam que iriam. E o que é que reforça essa teoria? A Needles, quando você luta contra ela e você mata ela de Dan, você consegue usar a opção de observar e tudo mais. E ele vai dizer que ela parece muito, mas muito, com a noiva dele, que faleceu. E o Needles, ele se veste como um médico. Os golpes dele inteiro envolvem seringas e coisas do gênero. E fora o jaleco de médico e tudo mais. Então, é possível que o sogro do Dan tenha virado o Needles e como membro do culto, né? Se tornou um membro do culto. E quando tem outra cena também que o Dan, você pode falar com o Dan de Oza do lado do círculo do deus de Sulfo. Lá nos apartamentos mofados você pode encontrar o Dan e ele vai estar lá perto de onde está o símbolo. Se você falar com ele, ele vai dizer uma frase tipo: poxa, mas como que ele sabia da existência desse símbolo desse deus? Se referindo ao fato do símbolo macabro que ele encontrou no porão lá da mansão onde eles estavam mortos. Então possivelmente o Needles e as Stitches, que são cultistas, né, do culto de Sulfo, são familiares do Dan. E é isso. Now the world don't move. Now the world don't move to the beat of just one drum. Tá bom, fiquei falando aqui tempos e tempos sobre essa história, mas são apenas detalhes que eu vou mencionar depois no Iceberg também. Ih, dei spoiler, hein? É isso aí, tá vindo um vídeo de Iceberg. E vai ser lançado logo logo. Podem aguardar. Se aquilo ali pegar, você morre. Não sei se eu preciso lutar contra esse cara. Oi. Acho que eu não tenho escolha mais, né? Fora daqui, tá ligado, meu irmão? Amigo! Amigo demais! O cara foi meu amigo ali. Caralho, velho. O cara foi muito meu amigo ali. É isso. O cara teve piedade, não quis me encher o saco. Muito obrigado.
E aqui vocês já sabem. Vai ter o Platoon, parte 2. Mas esse Platoon aqui é muito mais fácil que o primeiro. Então, novamente, montagem de equipamentos. De item a gente vai usar. Eu vou ter que usar minhas lavandas porque eu tenho 12 delas e... Aliás, eu vou condensar essas lavandas tudo mesmo e já é. Eu não consigo fazer mais nada condensado. O verde condensado é um lixo. Então tá, vou lutar contra o Platoon. Contra o Platoon não tem muito segredo. É coração endurecido. Esses dois aqui. Isso aqui eu posso trocar pra isso. Estou de boas. Também, como é final, eu vou usar heroína. Já tá no final da gameplay mesmo. E agora eu vou simplesmente... E nada, tô de boas. Tô de boas. Aí vou usar também Spice Forge pra entender aqui nossas coisinhas. Vou usar First Blood Golem. Esse aqui eu vou deixar em Double Roots da Reap, que eu vou usar no negócio. E Greater Rot. Vocês vão entender depois o que eu vou fazer com isso. Vamos lá. Platoon e Sylvian Trooper. Tá? Só seguir. Cair no bait dela. Dele, não sei. Vou invocar o Blood Golem. Você vê essa carnificina porque você ainda está no exército. Você deu a resposta que você... pra si mesmo já. Nosso tempo está chegando no fim. Não tem necessidade de nós no novo mundo. Isso é a nossa última saída com estilo. A gente consegue dançar na chuva vermelha uma última vez. Ô, bife! Olha aí, pegando um pouquinho da lore da Sylvian Trooper. Então vamos lá, arrancar o braço dela é prioridade. Pronto. E aí a gente pode só matar ela, tranquilo. Deu Order Charge. E vou tentar gastar minha última moeda, porque sinceramente eu não vou precisar mais. Ai. No negócio. Ok, a Sylvian Trooper aparentemente tá batendo no bicho... Batendo no Platoon e conseguiu fazer com que ele usasse a magia dele. Turno extra, eu vou bater no corpo dela e tentar matar. Ok. O Platoon está confuso. Eu tenho um probleminha. Quando ele não tá com a Sylvian Trooper, ele geralmente não usa esse golpe. Mas como eu sou muito sortudo, ele usa sim, tá? Como eu tenho a grandíssima sorte, o cara mesmo usando menos frequentemente esse golpe, ele ainda usa. Geralmente ele usa esse Platoon Charge. E novamente Platoon é um bicho que você não precisa ficar com muita vida contra ele, porque ele só dá um golpe por turno. E o golpe dele tira 99 de vida de qualquer forma, então não gasta item de cura no Platoon. Aí eu falei que o Platoon é um casamento de carne entre várias pessoas e partes mecânicas também, tá? Ele é um bagulho assim meio... Scorn, sei lá. Mas basicamente ele não é o único. No episódio passado a gente viu o Centauro, que era um casamento de carne entre um humano e um cavalo. O que é bizarro, eu sei. Mas, esse jogo ainda tem casamentos de carne, embora a gente não possa fazer. E o golem que eu botei, o bife, tá aí apanhando. Eu tô apanhando desde o começo e a primeira vez que ele toma um golpe é agora. Pra tu ver a sorte que eu tenho. Quer ver? Ele tá usando em mim, ele vai usar em mim essa porra. Usa no golem, desgraça. Usou em mim, velho. Eu tenho um golem do meu lado, usa nele. Deixa eu ficar full pra próxima luta, pra não precisar gastar item, que desgraça. Tá, Platoon morre. É perigoso? Não é perigoso, mas...
Vou ter que me curar um pouquinho pra poder chegar no Legard de boas. E agora sim eu vou poder mostrar pra vocês o Legard na sua forma verdadeira. Escuridão te envolve em todas as direções. E aqui, a cabeça dói, tudo mais, finalmente. É só sair, não precisa nem escutar, não. Ele vai dizer, finalmente você chegou, a gente pode fazer coisas. Acender, quer dizer. E aqui tem um Legardo. Legard é de boas. É simplesmente tirar o braço dele. Você está atrasada, sabe? Você veio presenciar o nascimento da nova era. O nascimento de uma nova deusa. A lógica, o deus da máquina, está online. Você está falando de si mesmo? Eu? Não, isso é uma piada cruel que o destino brincou comigo vez e de novo e de novo. Em algum ponto no tempo, eu pensei que eu seria a pessoa que nos levaria para a Terra Prometida. Meu ego me levou a crer que eu seria o único Deus verdadeiro, louvado na era que estava por vir. Mas o mundo é muito mais capricioso e caótico. Nunca foi feito para mim comandar. Mas o caos não é algo para ser temido. O caos é apenas uma fase de transição. Onde ele levará determina se o caos é uma força negativa ou não. Já que eu abracei o caos, eu me surpreendi. Eu consegui abandonar meu ego e deixar aquele ser miserável perambulando no verde escuro. O meu ser, que resta agora, só quer a melhora da humanidade e o amor altruísta. O meu papel no esquema maior das coisas era comandar tudo necessário das peças de xadrez para os seus lugares e fazer as rodas entrarem em movimento. Eu estou tranquilo com o meu papel nesse ponto. Então não, o verdadeiro Deus que eu estou falando não sou eu. O destino mexeu com meus planos na forma de uma jovem garota, jovem mulher. Uma pessoa que não tinha noção alguma das lutas de poder do antigo mundo. Ele, no caso, tá falando da Nilva, certo? Não, na verdade tá falando da deusa do medo da fome. Ela se tornou o símbolo da nossa evolução por pura coincidência. Talvez seja destino que uma jovenzinha como aquela lideraria o mundo para um novo amanhã. Se ele deseja mudar, o mundo precisa esquecer o passado. Eu incluso. Ele falou uma jovem mulher, não uma jovem garota. Aí ele fala que a respiração dela tá fraca, no estado atual ele não pode deixar a gente se aproximar da Logic. E combate. Eu não vou me baixar pros seus padrões de fala lixo. A guerra acabou, não precisamos fazer isso. Isso não é nada pessoal, eu não posso deixar nenhuma chance de erro na ativação da lógica. E eu acho que ela pode estar vulnerável à intervenção de fora. Isso se o teletroscópico em outras regiões não estiverem completamente ligados ainda. Ô, bife! Ok. E aqui não tem segredo. Kaiser é arranca-braço. Aliás, eu vou usar Rot nele pra vocês verem o que aconteceu. Se liga. Apodreci. Meu cérebro tá derretendo. A pele dele começa a apodrecer. E a pele do Kaiser cai. Isso mesmo. A pele do Kaiser caiu. Assim como... E agora ele se tornou do jeito que ele é no final C da Darcy. Minha teoria quanto a isso. Esse não é o Legard verdadeiro, mas sim uma cópia dele. Como assim? Isso aqui é um golem de sangue. Melhorado, claro. Mas que tá... mas que tá fazendo o papel do Kaiser. Indícios disso. Se você tiver com Osa e com o Nashará nessa luta, o Nashará vai reclamar no final dela, dizendo que isso foi um truque e que ele na verdade fugiu, que ele escapou. E... E é isto.
Então, Corte rápido. o Kaiser de verdade que a gente conhece pode não ser ele. E esse aqui pode ser um Corte marionete. Ai. Outra teoria é que esse Kaiser que a gente tá vendo aqui é sim o Legard e o Kaiser que a gente Corte conhece, rápido. mas ele é simplesmente um golem de Corte sangue rápido. mesmo e não é um deus convencional como a gente tá acostumado a ver. Ai. Eu não aguento mais você. Ok. Bater no torso Corte rápido. e vou dar guarda. Iu. Pô. E usa Love and Whispers, o desgraçado ainda. Então tá, turno extra, porrada Corte e rápido. curinhas. Faca. É Tramontina. Que é o curas. Tá aí, isso aí acontece. Isso aí pode indicar que ele não é o Kaiser de verdade. Mas não sei, fica meio esquisito isso. Quanto à Logic que a gente vai enfrentar agora, eu recomendo usar... Cadê? Tem um item aqui... Não, acho que eu tinha... Não, vai ser isso aqui mesmo. Achei que eu tinha pego um item durante minha run, mas não tinha. Sanidade, eu não tenho nada pra sanidade, né? Tem alguma coisa pra sanidade? Eu tenho um lavanda condensada, certo? Vou deixar minha mente no máximo porque eu vou usar magias pra isso. Então, o útero branco da lógica. Oh. Isso, no caso, seria o casulo da Logic. Você me entende? Sem raça. Seria o casulo onde a verdadeira deusa estaria ali dentro, sendo formada. E eu já vou começar usando Double Roots the Reap. Bora lá. Cepo de madeira. Cepo de madeira. Pou. Não deu tanto dano quanto eu esperava, não. Eu tenho que esperar o lado desse macabro acumular um pouquinho. Pronto, agora seria a hora certa de usar. No turno extra eu vou ficar usando o Double Roots da Reap e nos turnos normais eu vou ficar usando golpe mesmo. Pronto, é por isso que Double Roots da Reap é bom. Porque aí você consegue literalmente ficar desligando os motores dela e ela não consegue ligar eles de volta. Você tá em Ai. choque. Turno extra eu vou bater. Nesse turno eu vou me curar, né? Vou me curar. E é isto. Ok, usou 2 Red Arc nele, ganhou um turno pra mim. E aí eu vou usar o galão de combustível. Olha a musiquinha de uma árvore como é legal. A musiquinha de uma árvore de volta, olha que da hora. Pronto. Ah, eu tenho o Chains of Torment também. Eu vou usar Chains of Torment pra vocês verem. É bem legalzinho. Você tá em choque. Ok, turno extra eu vou usar um item. Eu tinha feito besteira. Eu vou usar isso aqui. Turno normal. Deixa eu ver, o Chains of Torment precisa de 2 Heavy Point. E pro Roots da Reap também precisa. Então eu vou, né, ficar aqui de boas. Você tá 2 em Red Arc. choque. E é isso. Primeiro eu vou usar Double Roots da Reap.
E próximo turno eu Você vou é usar de Chains madeira. of Torment pra vocês verem como é da hora. Lembrando que eu tenho o Ladanço Macabro, então todo turno que passa, eu fico mais e mais forte. Da guarde. Você tá em choque. Pô. Tá, e agora eu vou usar o Double... Double não, vou usar o Chains of Torment, que custou 80 de sanidade, na Logic. Pô. 500 de dano. Parece não ser muito, mas se você tiver destacando o lado desse macabre, é muito Você forte. tá em choque. Então nesse turno eu vou me curar full com o Soul Strike. Vou dar guard nesse turno. E o bagulho acho que tá bugado, porque tá spawnando o galão de combustível que eu não tinha botado. No meu turno extra eu vou ter que usar a lavanda condensada de novo e Roots da Reap novamente. Então, calma. Double Roots da Reap pra poder desligar os motores dela. Porque senão ela vai dar overheat, que é um golpe muito forte. E que no modo masoquista pode te fumar. Pronto. Você Ai. tá em choque. Pronto. Nesse turno eu vou simplesmente Soul Strike. E guarde. Primeiro turno, novamente. Cura. E guarde. O galão de combustível ali bugou, ele tá spawnando. Ele tá spawnando. Aí, ganhamos. Ó. Oh. Olivia. Junte-se a mim. Eu encontrei o caminho pra gente ficar juntas pra sempre. Ui. Verde artificial. O calor envolve seu corpo. Parece que você está flutuando no nada. Empatia e esperança te preenchem de dentro pra fora. Você passou por muita coisa. Pode descansar agora. Feche seus olhos e deixe as ondas de calor te levarem embora. De novo não, de novo não, por quê? O meu final lá tá bugado, velho, de novo isso, que saco. Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. Não aguento, cara. Galera, eu não sei o que tá acontecendo com o meu jogo está bugado, mas eu vou deixar aí o final rolando pra vocês, tá? De novo, vou ter que pegar o final dos outros, porque o meu tá bugado. Mas basicamente é isso. Tá, seguinte. Que diabos aconteceu aqui? Como eu já expliquei no vídeo da Bela, isso tudo basicamente se resume à internet. Não, brincadeira, não é só isso. Mas basicamente o Legard queria uma deusa que fosse realmente capaz de guiar os humanos, uma deusa ascendida. Então ele fabricou uma deusa, que no caso a escolhida foi a Rayla, para ascender, um humano ascender e se tornar uma deusa. E ele fez isso através da tecnologia, com um pouco de magia, claro. Mas basicamente agora a deusa máquina, que é a Rayla, vive num mundo e compartilha tipo uma consciência coletiva. E consegue cuidar dos humanos onde quer que eles estejam. Ela meio que fez uma rede neural com a humanidade. E aí ela consegue saber o que os humanos sentem e representar os humanos todos. Então todos os humanos que você vê aí na foto do final A são pessoas que fazem parte da mente
da consciência coletiva da deusa máquina. E sim, no futuro provavelmente nós teremos o final, esse final expandido. Provavelmente o Fear Hunger 3 será no futuro, tá? E provavelmente o culto de sulfur irá aparecer mais. Como a gente já viu o final A, eu vou emendar o final C também. No final C, o Perkel te oferece o lugar para o culto, pois você foi uma boa garota e derramou sangue suficiente para o gosto deles. Então ele fala que o mestre dele está satisfeito com o que viu e te pergunta se você quer se juntar ao culto. E aí você será uma pessoa livre de verdade. Sem depender da força dos deuses e tudo mais, você será algo muito poderoso, mas que não será um deus. Isso se refere ao fato de que você, quando aceita esse final, luta com o Perkel e vocês dois morrem. Sim, porque a morte faz parte desse final. Vocês morrem e suas almas são levadas aos poços sulfúricos, que é basicamente o inferno, onde você, se você aceitar, você será atormentado por bastante tempo, até você renascer como um demônio como o Perkel, Stitch e Zanidos. Entende? E nesse final, você consegue ver o deus Sulfur pela primeira vez. Não se sabe muita coisa sobre ele, só que ele é a metade do Almer do mal, basicamente. E ele representa a vingança, o ódio e tudo mais. Então, também é um deus que aceita muitos sacrifícios e por isso o culto dele está na cidade, matando os outros e caçando todo mundo. E enviando, tipo, sacrifícios pra ele. E todas as almas que morrem durante o festival, se você não absorver, elas são mandadas para os poços sulfúricos em nome do sulfo, onde elas são literalmente condenadas ao inferno. Basicamente é isso. E como tudo se encaixa, bom, o Kaiser veio para construir a Logic, que é a deusa das máquinas. Ok. O deus da lua, Ré, veio para impedir que ele fizesse isso. Ok. O culto de Sulfur veio junto com Ré para aproveitar as mortes do festival. Ok. O Kaiser não poderia ligar os teletroscópios porque o Ré estava de olho nele. E por isso você que teve que ligar os três. Porque se ele vacilasse, o Deus da Lua simplesmente fumava ele. E inclusive ele fala isso, né? Que ele não podia sair, que ele estava sendo observado. Mas é isso. Então, esses são os finais do Termina, tá? São finais que parecem... dão uma sensação de inacabado, eu sei. Mas eles não serão os únicos. Pois é, no primeiro jogo a gente tinha os finais S, mas eles não surgiram junto com o jogo, eles foram adicionados depois em um update. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer, acho que até já foi confirmado que vão ter finais alternativos, e novos finais inclusive, pro Termina. Então, até o momento, são esses que nós temos. O final A, você se torna parte da consciência coletiva e ascende junto com a Rayla, se tornando uma divindade. No final B, você consegue a sua liberdade e cada personagem é afetado de uma forma diferente. E no final C, você se torna parte do culto de Sulfur, se tornando uma espécie de demônio, mas com muito poder. E agora sim, nós iremos nos despedir da série da Olivrum. Então, muitas emoções, 12 episódios, né? A maior série que eu já fiz até agora. Deu trabalho, foi difícil, mas eu me diverti muito. Gostei muito de jogar de Olivia. E eu posso dizer que ela é a minha personagem favorita. Eu acho muito engraçado e o único jeito que ela joga. E com isso eu posso dizer que nossa querida Olivrum será para sempre lembrada na história desse canal. Quanto ao futuro do canal, bom, eu não irei fazer outra série tão cedo,
Não tão cedo, mas talvez eu demore um pouco pra fazer outra. Meu interesse agora é jogar uma série de Marina. Mas não vai ser agora, vai demorar um pouquinho. Onde eu vou focar em pegar os diálogos entre as pessoas e ver até onde a gente pode conversar com elas e tentar entender tudo sobre os outros personagens, junto com vocês. Além disso, eu também vou fazer isso no vídeo de lore, certo? Que eu vou fazer. E sem a série, eu vou me dedicar a conteúdos mais explicativos, algumas narrações, voltadas para o jogo Fear and Hunger. Então amanhã nós já teremos um vídeo bem interessante, que eu acho que vocês vão gostar, que tá com mais de 1 hora. Eu acho que é o primeiro vídeo do canal, que não é um podcast, que tá com mais de 1 hora de duração. E é apenas a parte 1. A parte 2 vai ser basicamente outra hora pra vocês aí. Então, novamente, muito obrigado se você acompanhou até aqui. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o canal acabou de bater 4.000 inscritos. Aliás, quase 4.000 inscritos, falta bem pouquinho. Mas ele vai bater logo logo, e eu tenho fé. E isso pra mim era um sonho que no começo do ano eu nunca imaginaria que eu conseguiria ter feito. Eu fico muito feliz de onde a gente chegou e não vou deixar a peteca cair. Tô sempre com vocês. E vou estar por muito tempo. Pode deixar que eu vou botar meme aí nos vídeos por bastante tempo e fazer vocês ir das coisas mais bestas possível. Então, muito obrigado se você acompanhou até aqui. Eu agradeço imensamente a quem comentou, deu apoio, tá lá no Discord falando comigo. E no mais era isso. Nós nos veremos em breve no próximo vídeo. E não esqueça, Olivrum, a caçadora divina, estará para sempre entre nós. Até mais.